Sabe assim, é que tá se agravando o fanatismo do Kogos e ele tá misturando aquilo que ele aprendeu na infância, lá nos Chains, lá enquanto ele jogava videogame, enquanto ele comia Doritos, aquela coisa toda, né? Com o fanatismo conservador cristão dele, né? Ao ponto dele pegar coisas que já são esotéricas, que já são bizarras, e transformar essas coisas em bizarrices ainda maiores. Ela não é isenta de juízo de valor, pelo contrário, ela é toda lastreada em valores. Ah, mas e quanto ao valor subjetivo? Aí, mais um pensador da cristandade, que é Santo Agostinho, ele vai dizer que na economia existem dois tipos de valor. Existe o valor inerente e existe sim o valor subjetivo. Só que eles podem estar descolados um do outro. Então eu posso valorizar um prazer imediato ou de curto prazo em vez de valorizar, por exemplo, o estudo e o trabalho, certo? Tudo bem, eu tenho um valor subjetivo aqui, só que ele está descolado do que realmente seria bom para mim. Então o Santo Agostinho vai dizer que existem coisas que são valorizadas, mas não convêm. E existem coisas que convêm. E isso não vai ter o mesmo efeito econômico. Sabe assim, é que tá se agravando o fanatismo do Kogos e ele tá misturando aquilo que ele aprendeu na infância, lá nos Chains, lá enquanto ele jogava videogame, enquanto ele comia Doritos, aquela coisa toda, né? Com o fanatismo conservador cristão dele, né? Ao ponto dele pegar coisas que já são esotéricas, que já são bizarras, e transformar essas coisas em bizarrices ainda maiores. Tá entendendo? Então uma coisa que é urgente a gente parar de repetir, porque às vezes algumas pessoas na esquerda repetem isso. Ah, não, mas o Kogos ele é meio doidinho. Não, ele não é doido não, tá? É extrema direita, que é eufemismo para fascista, tá? E ele não é inteligente, não, ele não tem leitura não, ele não tem nada, gente. Não tem nada, é um vazio completo. É um fanático que cria as coisas na cabeça dele e reproduz como se isso fosse verdade e que decorou meia dúzia de coisas. Você pode até falar, por exemplo, oferta e demanda, tudo bem. Agora, uma sociedade que demanda coisas que não convém, é óbvio que ela vai se desenvolver menos do que uma que demanda coisas que convém. Então, uma sociedade hedonista, materialista, que demanda baixaria da Globo, ela vai ser menos desenvolvida economicamente do que uma sociedade que demanda virtudes, estudo, trabalho real. E como é que eles comentaram isso sobre isso não tem amparo nenhum na realidade, tá? Porque desenvolve em que sentido? Que tipo de desenvolvimento? Falando de desenvolvimento econômico, desenvolvimento das forças produtivas, saca? É difícil até de comentar porque ele não consegue nem estar errado, né? Ele sequer está discutindo economia. mercadorias assim, grãos, arroz, feijão, gado? Como é que era isso? Como é que era o pensamento? Isso daí se situava em que grau, em que nível de valor? Subjetivo, objetivo? O que era entendido nessa época? Saca? Porque essa história de valor subjetivo, objetivo, é porque ele está querendo falar do valor capitalista. Tem aquela ideia deles não entender qual a substância do valor, né? Eles confundem valor com preço, não conseguem explicar os preços a partir do valor e criam um argumento circular. Já expliquei aqui um monte de vezes. Só que ele está falando de Idade Média, onde a forma-valor era outra. Quer dizer, você não tem nem como comparar. Sabe, o que Santo Agostinho está falando de valor objetivo, subjetivo, não tem nada a ver com valor no capitalismo. São coisas absolutamente diferentes. Saca? Em cada modo de produção nós vamos ter uma forma-valor. O valor no capitalismo não é o mesmo, o valor no feudalismo não tem nem cabimento que ele está dizendo. Então, a escola austríaca de economia, ela é a melhor que tem comparado ao que se ensina nas faculdades, não tem a menor dúvida disso. Mas o que eu quero dizer é que ela é inferior ao que era na Idade Média. No que tange a produção e troca de bens, a escola austríaca de economia ela tem um modelo simplificado. Ela simplesmente fala, existe o supply side, que é o lado da produção, e existe o demand side, que é o lado do consumo. Pronto. É troca. Um produz, o outro compra. Só que a economia é bem mais complexa que isso. E a base disso está na Bíblia, por incrível que pareça. Quando o nosso Senhor Jesus, no Evangelho de São Lucas, ele fala sobre o que os homens fazem desde os tempos de Noé e de Ló. Ele fala, os homens constroem, os homens contraem matrimônio, os homens compram e vendem, e os homens comem e bebem. E essas são as 4 dimensões, não são 2 como a escola austríaca prega. São 4 dimensões, que é a produção, a troca, a distribuição e o consumo. A escola austríaca trabalha só com a produção e o consumo, talvez a troca. Mas nós esquecemos da dimensão da distribuição. E é muito importante considerar aqui a instituição da família. Algumas pessoas falam, a família é uma forma de socialismo. Porque é uma análise marxista, materialista. Total. Né? E não é, mas o fato é que o homem ele produz, troca, aí ele distribui na sua família. Cara, qual a análise marxista que fala que a família é socialismo, cara? Sabe assim...
Eu não sei, cara, o dia que eles escutam essas coisas, cara. Olha, não sei, cara, o dia que eles escutam essas coisas, cara. Não é possível. Família. Ele vai cuidar dos idosos da sua família, ele vai cuidar das crianças da sua família, ele vai distribuir alguma coisa pra mulher dele. Então a família é uma instituição onde existe uma distribuição que não é redutível. Acho legal, vai distribuir alguma coisa pra mulher dele, tipo assim, vai tratar a mulher que ele trata as galinhas, os porcos, os cachorros, trata a mulher, trata os filhos, né? Eles são os defensores da A troca família. mercadológica que a escola austríaca analisa. E essas escolas de economia ignoram isso em relação à família, né? Como se não existisse. É isso que tá querendo dizer também. Eles não chegam a ignorar porque o próprio Hans Hoppe fala, né, que a instituição da família é o grande incentivador da propriedade privada. Só que o problema é que a escola austríaca, Cara, eu não sei, assim. Eu não sei o que eu falo, cara. Tentar achar alguma coisa que preste no meio desse monte de merda, mas assim, a família e a propriedade privada tem relação. Até aí, né? Roupa, segundo Kogos, né? Não sei se o Roupa disse isso mesmo. Ouviu o galo cantar, porque na verdade a família monogâmica, né? A monogamia, né, da mulher, ela é instituída junto da propriedade privada dos meios de produção, é dentro do mesmo processo. Que até então nós tínhamos uma família comunal, então a economia que se tinha antes da propriedade privada dos meios de produção era uma economia comunal, onde os indivíduos do grupo prezavam pela manutenção do grupo, porque a sua estratégia de caça, pesca, coleta, defesa, era algo que dependia da ação do grupo. Então o grupo era superior ao indivíduo, porque ele era mais importante na sobrevivência dos indivíduos do que a ação dos indivíduos isoladamente. Quando se tem a privatização da terra, se tem também a privatização da família, no caso a privatização da mulher, para efeitos de herança, né? E para efeitos de organização do trabalho. Então agora você tem um tipo diferente de trabalho, cujo produto desse trabalho é privado do indivíduo dominante dentro disso que a gente vai depois chamar de família, que normalmente era o homem mais forte, enfim. Então você vai ter a constituição desse tipo de família a partir da constituição das sociedades de Estado. Vejam, Estado, privatização da terra e privatização da família estão dentro do mesmo processo. Porque a privatização do solo vai demandar a privatização da família e o aparecimento do Estado, como a organização desses indivíduos dominantes enquanto classe, a fim de impor a violência cotidiana e extrair o excedente do trabalho, necessário para que eles não precisem mais viver do próprio trabalho e possam viver do excedente do trabalho daqueles que não controlam os meios de produção. E a organização dos controladores dos meios de produção nada mais é que o surgimento do Estado. Tá? Então, isso é o que aconteceu no mundo real. Agora vamos voltar aqui para o mundo de faz de conta. ele acaba fazendo uma dissociação entre a sociologia da família e a economia da família. Então, do ponto de vista econômico, eles não enxergam a família como uma instituição excepcional. Eles encaram como sendo da mesma forma que um contrato numa empresa. Ah, entendi. Então, eles reconhecem a importância sociológica da família, mas eles não... São disciplinas diferentes do conhecimento, ô imbecil. Entendeu? Para a economia mainstream, são agentes econômicos. Antigamente ainda tinha a teoria da firma, né? Tinha o trabalhador que disputava aumentar o seu salário. Hoje eles já reduziram tudo a agentes econômicos. São agentes econômicos. Então eles vão ter opções de consumo, eles vão ter renda, eles vão ter produtividade, agentes econômicos. Então você tem toda sorte de agentes econômicos. Família, saca? Eu tô dizendo assim, aí o cara se apresenta como economista, entendeu? Isso não é. Ele, olha, se ele se apresentasse como piadista, quem sabe, né? Quem sabe, piadas de mau gosto. atribuem a devida importância econômica da família como uma instituição excepcional em relação aos mercados. Por isso que é tão importante a escola medieval de economia, que seria a escolástica. Escolástica de Salamanca, o próprio Santo Tomás de Aquino. Também teve São Bernardino de Sena também, né? São Bernardino de Sena, eu considero ele o maior economista de todos os tempos. Ele nasceu no dia 20 de maio, mesma data que eu. Aí eu adotei o nome de... Quando eu me crismei, eu adotei o nome de Paulo Bartolomeu Bernardino. Por isso que eu gosto de dizer, eu pelo menos nasci no mesmo dia do Stalin.
Que não é, tá? Mas eu prefiro dizer que é. Bernardino Cogos. O que ele pensou de diferente? Então, São Bernardino de Siena, ele evoluiu muito o pensamento econômico, inclusive no que tange ao empréstimo de dinheiro, que é uma atividade importante na economia. A coordenação entre poupadores e investidores é uma coisa que faz a economia crescer. Só que, para incentivar essa poupança e para recompensar a pessoa por se abster do consumo, formar uma poupança e emprestar para quem quer investir, ele precisa ser compensado pelo lucro que ele deixou de ter, o lucro cessans, pelo perigo de não ser pago, que é o periculo sortis. Enfim, o Santo Tomás de Aquino, que não tenha dúvida, foi um dos maiores pensadores da humanidade, quiçá o maior, ele não era perfeito. E ele falou que qualquer cobrança de juros era imoral, era usura. E São Bernardino de Siena vai colocar algumas condições onde você pode sim cobrar juros. Justamente porque é preciso incentivar a poupança, que é uma coisa prudencial, uma coisa temperada, uma coisa virtuosa, para que algum investidor que tem algum projeto na mente, alguma disposição empreendedorial de arriscar esse capital, Se não me engano, pelo que eu li, ele falava de ferramenta, né? E a ferramenta era usada como ganho. Então, se eu empresto uma ferramenta para você, você ofere ganho porque usou a ferramenta, aí eu tenho que pagar, aí os juros são devidos. Sim. Porque você oferiu renda, né? Olha só, hein? Tava descobrindo aí o arrendamento, o aluguel. Gente, que você não tem muito o que comentar, assim, não tem muito o que comentar, porque ele tá falando de economia medieval. Como eu disse, não pode ser comparado à economia capitalista. O crédito na economia capitalista não vem da poupança, porque o crédito precede, né, a poupança, né, precede o investimento. Então, na verdade, a gente tem que entender que na economia capitalista o crédito, em geral, vem do Estado, né? Não a riqueza, não o valor, mas o crédito, né? O Estado monetariamente soberano, ele tem o poder de expansão de crédito, então ele cria crédito. Com esse crédito, os agentes econômicos produzem, e desta produção vem o valor. Tá? Basicamente é assim que a economia capitalista funciona. E isso, repito, é também bastante elementar, porque essa ideia dos poupadores, tá, gente? A ideia dos poupadores. Essa ideia não se sustenta, porque só poupa quem tem. E para ter, algo teve que ter sido produzido. Para que se produza algo, há de haver investimento. Então vejam, o investimento precede a poupança. De onde é que vem esse investimento? Do crédito. Tá? Na economia capitalista é assim. Na economia medieval não, mas aí você não tem uma economia de mercado. Quando a gente vai ver a origem dos bancos, que vão ser os grandes emprestadores, eles não surgem, tá? Porque eles eram reservas de custódia, que guardavam os dinheiros de uns para emprestar para outros. Isso é um processo muito mais antigo que o banco moderno. O banco moderno vai ser um grande emissor de quê? De crédito. Que vai ser assumidos, né? Vão ser assumidos esses bancos pelo Estado, por um motivo muito simples. Porque o Estado, como ele tem a prerrogativa de tributar, coisa que os bancos privados não têm, ele consegue dar vazão para a moeda que emite. Então, nós vamos ter muitos exemplos históricos de bancos privados emissores de moeda, que vão quebrar constantemente. E aí, sempre quem os ajuda é o Estado. O que acontece? O Estado, então, passa a assumir essa função de fornecedor de crédito, com o seu estabelecimento dos bancos centrais. Sabe, eu estou tentando tirar alguma coisa de útil desse papo de maluco, porque assim, a gente tem que entender que o Paulo Cogos, muito menos o Marcelo Andrade, não entendem nada de economia. Entendem muito pouco de história, só a partir de um determinado viés bastante fantasioso, e nada de economia. Eles sequer estão falando sobre economia capitalista aqui nesse vídeo.